Deus. Eu vou pregar um texto hoje para a igreja, e a mensagem que eu quero pregar, o tema dela é enraizados em Cristo. Tem um tema aí para pôr no telão? Esse é o tema, enraizados em Cristo. Bom, a guisa de introdução aqui, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, porque a igreja dos Colossenses, como muitas igrejas na época, no início do cristianismo, estava sendo atacada pelos falsos pastores. A igreja sempre enfrentou lutas de fora para dentro, mas acho que as piores lutas da igreja é de dentro para fora, porque os mentirosos e os falsos não vieram de fora para dentro, eles vieram de dentro para fora. Paulo está preso em Roma na sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, uma acusação judaica religiosa. Não é a Roma ainda que quer prender ele, é os judeus. Então ele fica numa casa em Roma. Alguns dizem que ele fica 2 anos esperando o julgamento dele, que acabou dando em nada. É que nem hoje, tem gente que não pode sair do Brasil, não pode sair de São Paulo até ter o julgamento. Então ele está numa casa, não é uma cela. Na sua segunda prisão, uma cela, e lá ele morre. Mas a primeira prisão ele está numa casa, e ele transforma a casa dele numa igreja, porque começa a vir muitas pessoas na casa dele, ele ora e ele prega. E os soldados romanos que iam vigiar a casa dele, ele dá testemunho que ele diz que pregava para esses soldados romanos. Amém, gente? Tanto é que alguns acreditam que quando ele prega sobre a armadura de Deus, ele está olhando para um soldado romano, e ele vê lá o soldado vigiando ele, é o que dizem, né? E ali ele tira uma inspiração: capacete da salvação, couraça da justiça, espada da fé, né? O escudo, a espada que é a palavra de Deus, e o escudo da fé. Então ele está lá em Roma, aguardando o julgamento. E Epáfras, que fundou essa igreja, ele vai lá na casa de Paulo para pedir ajuda para Paulo. Paulo, a igreja dos Colossenses está sendo atacada. E aí Paulo escreve essa carta, escreve essa mensagem, e ele dá na mão do pastor e fala: ó, vai lá e lê essa mensagem para os irmãos dos Colossenses. E é a mensagem que eu quero ler para vocês hoje. Amém? Porque como aconteceu lá atrás, a igreja continua sendo atacada com as mesmas heresias até hoje. O que é heresia? Heresia é aquilo que o pastor, o padre, bispo, seja lá quem for, ele lê no texto, só que quando ele explica tudo errado. Ele lê do jeito que está ali. E o primeiro que fez isso foi o Satanás lá no jardim do Éden. Satanás chega para Eva e diz assim: assim diz o Senhor, não comerá do fruto proibido. E a Eva diz: sim, Deus disse desse jeito. O diabo leu o texto certinho, só que na hora que o diabo explica, ele explica tudo o quê? Aí o diabo fala para Eva: pois se você comer, você não vai morrer. Não, mas Deus falou que eu vou morrer, está escrito. Pois você entendeu errado, eu tenho uma sabedoria melhor que você. Não, mas eu estou lendo aqui que eu vou morrer. Então você não vai morrer. No duro. Aí ela come, não morri. Aí ela: Adão, eu comi, o Adão, você é bom. E por que você não morreu? A gente entendeu errado o texto. Quem falou isso para você? A serpente. Aí o Adão vê que a Eva não morre e come também. Só que não era morte física, é uma morte espiritual. O elo entre o homem e Deus foi quebrado. Jesus vem para ligar esse elo de novo. Diga graças a Deus. Antes de pregar o texto para você, o tema da palavra é esse, ó: enraizados em. E eu quero trazer uma mensagem e mostrar para você qual o caminho que você tem que seguir para ter raiz em Cristo Jesus. Mas primeiro eu quero mostrar as heresias. Quais eram as heresias que eles pregavam contra Jesus? A primeira heresia: esses falsos pastores diziam que eles tinham conhecimento além de todo mundo. Ó, eu tenho mais conhecimento que você. É um mistério que eu tenho de Deus, porque eu oro mais que você, porque eu jejuo mais que você. E Deus me deu uma revelação que não deu para o Pedro, para o Tiago e para o João. Só eu que tenho. E ainda hoje muitas pessoas caem nessa conversa. Pessoas que dizem que tem uma revelação de Deus fora da Bíblia. Segura a Bíblia de vocês, todo mundo aí, por favor. Segura a Bíblia assim, ó. Segura a Bíblia na mão, vamos lá. Essa é a maior revelação que você pode ter. Diga graças a Deus. Essa é a palavra de quem? De Deus. Se você quer saber o que Deus quer para a tua vida, leia a Bíblia. Se você quer a resposta, leia a Bíblia. Amém? Aí esses falsos pastores começavam a ensinar que eles tinham uma revelação maior. E olha o que eles pregavam. Eles diziam, olha que besteira, que o dualismo, que Deus é santo, e Ele é mesmo.
Deus é muito santo, e o corpo humano é pecado, e é mesmo, isso que eles falaram é verdade. Aí eles diziam assim: logo, se Deus é santo e o homem é pecador, Deus não pode virar homem, porque a gente crê que Jesus é homem e Deus é o mesmo. Só que eles iam pregar: não, isso não existe. Aí olha a mentira deles. Eu sei a verdade sobre Jesus. Qual? Jesus não tinha um corpo físico. E a igreja começou a acreditar. Jesus era um espírito que andava entre nós. Por isso, quando você lê os evangelhos falam que ele teve fome, que ele teve sono, que ele teve sentimento, que ele chorou. Espírito não tem fome, espírito não dorme. Não foi que os discípulos tentaram acordar ele porque ele estava o quê? E por que ele estava dormindo? Porque ele estava cansado. A Bíblia diz que ele quer ir para um lugar deserto para comer. Lá na cruz ele falou: tenho sede. Logo, Jesus tinha um corpo, sim. Aí outros iam além: então se ele tinha um corpo, ele não é Deus, ele não pode ser Deus. E a gente vê vários textos mostrando que ele é Deus. Ele ressuscita Lázaro no quarto dia. Só Deus pode fazer isso. Ele perdoa o pecado das pessoas. Ele caminha sobre as águas. Ele fala com o vento. Ele fala com o mar. Logo a natureza obedece a ele. Ele é Deus. Amém? Então eles viam com esse espírito, com essa heresia, que Jesus ou não tinha um corpo físico ou não era Deus. Outra coisa que eles falavam de Jesus é que Jesus era um Deus menor. Olha, Deus ele é muito santo, e Deus não pode visitar a terra, porque a terra é cheia de pecado, e é mesmo. Então Deus tão santo e tão santo, ele não visita a terra. E como é que faz para Deus cuidar da terra? Não, Deus criou e foi embora. O que existe é o seguinte: existe um outro Deus menos santo, e aí vem um terceiro Deus menos santo, e aí vai vir um outro menos santo, até chegar em Jesus. Então Jesus, desculpa o jeito que eu vou falar, mas o que eles ensinavam: Jesus é um Deus meia boca. Ele é um Deus menos santo possível, por isso que ele é homem. Na verdade ele quase não tem nada de divino. E eu quero mostrar para vocês como que Paulo combatia essas heresias. Olha comigo o que está escrito aí, ó, no versículo... Cadê? Eu estava lendo aqui, ó. Vamos ler o 17, vamos lá. Capítulo 1, 17, não é o 2 não, vamos lá. Lê o capítulo 1, versículo 17. Amém? Vocês lêem comigo aí? Vamos lá. O que diz aí? Ele é antes de todas as... Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele redimisse todo o quê? A plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer na onde? E quer na onde? Nos céus. Ou seja, Paulo nessa carta, ele começa a provar que Jesus é Deus, que ele veio antes de todas as coisas. Outra heresia que eles pregavam contra Jesus é que Jesus era um Deus muito inferior, por isso que ele era homem, e que nós deveríamos adorar a anjos. Vocês têm que adorar anjos, porque os anjos sim são seres espirituais. Jesus não é, porque ele é homem. Então devemos adorar anjos. E aí Paulo vai combater essa heresia. Olha comigo aí, cadê o combate aqui dos anjos? Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, 18. O que ele diz aí? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade a culto do quê? Baseando em visões enfatuadas, sem motivo algum na sua mente o quê? Carnal. Outra heresia que eles traziam era os judaizantes que entravam na igreja, e os judaizantes falavam assim: ó, você crê em Jesus, creio como meu único Senhor e Salvador, só que você tem que guardar o sábado, porque Deus criou o mundo e tal, e no sábado tem que guardar o sábado. Você tem que se circuncisar. A circuncisão é uma cirurgia que tem no algo genital do homem. Você é circuncidado? Não, não sou. Você tem que se circuncidar. E aí estava trazendo essas palhaçadas. Eles estavam querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. E olha só Paulo combatendo. Capítulo 2, versículo 11. Lê comigo aí o 2:11. Nele também fosse o quê? Circuncidado, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em quem? Olha o 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele na onde?
Então esses pastores estavam dentro da igreja, falando para o povo: ó, você tem que se circuncidar, porque todo judeu é circuncidado, você tem que guardar o sábado. Aí o Paulo vem e fala: não, negativo, a circuncisão foi no batismo nas águas, amém? Então veja Paulo combatendo um monte de heresia contra a igreja. E aí então eles estavam querendo trazer costumes judaicos para o cristianismo, e Paulo fala: não, negativo. E hoje a gente vê muita igreja trazendo costume judaico para dentro da igreja cristã. Coloca a Arca da Aliança dentro. Por isso que você não vê a Arca da Aliança aqui. É bonito, mas o que simboliza a Arca da Aliança? A presença de Deus. Por que a gente não tem a Arca da Aliança? Porque hoje Cristo trouxe algo maior. A presença de Deus não está dentro de uma caixa de ouro. A presença de Deus está em mim e em você. Diga graças a Deus. Se eu botar uma Arca da Aliança, eu estou retrocedendo. Hoje eu tenho aqui, ó, você tem um MP3 no seu celular, sim ou não? Você não escuta música no celular? Aí imagina, eu vou dar uma vitrola para você, aquela agulha lá. Você vai falar: ô pastor, pelo amor de Deus, eu vou te dar aquele disco, como que é que tinha a fitinha lá? Que a gente botava aqui a fitinha? Aí, disquete, vocês lembram? Discman. Aí tinha que voltar a fita para ouvir a música de novo, não é? O pessoal de 20 anos não sabe o que é isso. Vocês não sabem o que é isso. Que derrota que era a nossa época, hein? Meu Deus. Hoje para voltar a música é só você apertar, voltar. A gente tinha que voltar a fita toda. Quando a fita não enrolava e perdia o Discman, já era. Hoje você tem algo melhor, sim ou não? Aí você está com o Discman. Então hoje você tem algo melhor, você tem o Espírito Santo. Para que esse negócio de Arca na Aliança. Então eu tenho uma bronca de ver pastor usando o kippah, na cabeça e o talite. Você é coisa de judeu, querido, você é cristão. Amém, gente? Paulo está combatendo todas essas mentiras e essas heresias. Bom, mas vamos lá, agora eu quero pregar para você. A introdução foi um pouco grande, mas para você criar gosto pelo livro, tá? O tema da pregação é enraizados em quem? Por que eu quero pregar isso para você? Porque Paulo, põe o versículo, lê o versículo 7 aí, bota o versículo 7 aí, ó. Vamos lá, todo mundo lê comigo. Neles, eu vou tirar esse radicados aí, porque radicado significa enraizado, tá? Nele enraizados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ação de quê? Quero pregar isso aí para vocês, amém? Paulo está pedindo para a igreja ter raiz em quem? Eu vou te explicar por quê. Por quê, pastor? Porque a igreja está sendo muito atacada. E só vai permanecer em Cristo quem tem raiz. Diga graças a Deus. A Bíblia é muito clara. Não permaneceu, não tem raiz. Não, mas isso, você não tem raiz. Anda com Deus quem tem o quê? Nome de Jesus. Vamos lá. Pastor, o que é que eu tenho que fazer para ter raiz? Em primeiro lugar, você tem que ser firme. Olha o capítulo 2, versículo 5. Vamos lá, todo mundo leu 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa, guarda isso, vamos lá, e a firmeza da vossa fé em quem? Paulo está elogiando a igreja e dizendo: ó, igreja de Colossos, vocês são firmes em Cristo. Porque essa igreja foi tão atacada com tanta pregação mentirosa. E hoje o diabo continua com um monte de pregação mentirosa. Eu não tenho, ó, eu falo com a mão na Bíblia, não tenho ciúmes, de verdade, uma coisa que eu não tenho é ciúmes de pastor. E eu não tenho mesmo, você pode botar, e eu posso ver nos seus, vocês estão liberados, pode pôr outros pastores pregando nos seus status. Se eu gostar da mensagem, eu compartilho. Que tem gente que fica: eu não vou pôr não, vai que o pastor Alexandre vê, fica com ciúmes. Eu não tenho ciúmes, mas deixa eu te falar, tome cuidado na internet, que aí você vai seguindo um aqui, vai seguindo outro ali, aí você gosta e o jeito dele falar é interessante, só que por detrás daquela sutileza tem uma heresia. Você está entendendo? É um herege, e ele vai enganar você que nem enganava na época, com essa sutileza. Nossa, como ele é sábio. Nossa, ele contou uma coisa da Bíblia que eu nunca vi ninguém contando. Era desse jeito que os falsos pastores vieram. Olha, eu vou pregar para vocês algo que nunca ninguém pregou. Cuidado com esse tipo de pastor, pastora. É batata. Quando eu vejo falando isso, é que eu já tenho experiência. Aí eu vou pesquisar as pregações do cara, vou ver os cultos, aí eu encontro uma heresia. Eu falei. O cara começa: hoje eu vou trazer. Nunca foi falado. Bom, não posso falar que é herege sem ter prova. Aí eu vou investigar. É um herege. O que é um herege? Fala aquilo que a Bíblia não
Pastor, o que é que eu tenho que ter para ser firme? Para ter raiz, Paulo disse: estejam a vossa fé firme em quem? Quem tem raiz é firme em Jesus. Permanece. O que é firme, pessoal? Você vê tanta coisa ruim acontecendo na igreja e aqueles irmãos estão como? Firmes. Por que eles estão firmes? Porque eles têm raiz. Porque hoje qualquer coisinha não quer vir na igreja. Sim ou não? Não deu a paz do Senhor, não cumprimentou. Ó, meu irmão, vai criar raiz em Jesus Cristo. Amém, gente? O pedido de Paulo, vocês estão com uma fé firme em Cristo. Quem tem raiz é firme com Jesus. Não é que nem eu falei agora em Tiago, não. Que nem a onda do mar, vai e vem, e vai. O crente é elevador, sobe e desce. Sobe uma hora eu quero, não quero mais. Agora eu quero, agora não quero mais. Então você precisa ter raiz. Você é assim porque você não tem raiz em quem? Em Cristo. Amém, gente? Vamos criar raiz nele aí. Mas vamos lá. Segundo lugar, para eu ter raiz, o que é que eu tenho que fazer? Você precisa receber a Cristo, né? Olha o versículo 6. Todo mundo no 6. Ora, como recebeste a quem? O Senhor. Para um pouquinho aí. Eu quero gastar tempo aqui. Amém? O que é que Paulo fala aí no versículo 6? Versículo 5, que eles são firmes. Versículo 6, que eles receberam a quem? Eles receberam a quem? A pessoa pode estar na igreja e não recebeu a Cristo. Estar na igreja não significa que recebeu a quem? Ela está na igreja porque ela gosta da igreja às vezes. Ela gostou porque da música, do teatro. Sabe qual que é o nosso problema nós como igreja hoje? A gente quer convencer as pessoas que não são crentes que aqui é melhor. E é melhor mesmo. Só que para eles não é. Deixa eu falar para você, quem não tem raiz com Jesus, quem ainda não se decidiu se batizar, quem ainda não é nascido da água do Espírito, igreja é um negócio chato. Igreja é um negócio chato, cara. Eu, quando não era nascido de Deus, que eu ia para a igreja, eu falava, cara, que lugar chato. Eu não quero estar aqui. Estou sendo verdadeiro para você. Eu não era cristão, eu não via a hora de acabar o culto. E eu não queria nem ir no culto, porque eu não tinha o quê? Porque eu não recebia Cristo. Mas quando você recebe a Cristo, você quer estar ali. Você recebeu a Cristo, você tem prazer nele, você se deleita nele, sua alegria está nele. Diga graças a Deus. Então a pessoa pode estar na igreja, porque às vezes ela gosta até da pregação. Fala, meu, aquele pastor, cara, eu gosto do jeito que ele prega. Ela está ali por causa disso. Eu gosto por causa do hino, cara, que hino bonito. Está na igreja, mas ainda não recebeu a quem? Aí você fala assim, pode isso, Arnaldo? A pessoa está na igreja e não recebeu a Cristo? Põe no telão para mim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Bora, rapidinho, vamos lá. Apocalipse 3, 20. Bora lá, vamos lá. Lê no telão aí, quem puder ler comigo. Eis que estou à porta e o que, gente? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não, tá bom, volta lá. Jesus está dizendo que ele está fazendo o que, irmãos? Batendo. Aí depois ele fala, se alguém ouvir a minha voz e o que? Para qual igreja que ele está falando isso? Pode tirar o texto, ele está falando para a igreja de Laodiceia, os laodicenses. Ele está dizendo assim, Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, igreja dos laodicenses, eu estou batendo na porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, sabe o que significa? Jesus está batendo na porta de uma igreja, porque só bate numa porta quem está onde? Do lado de aonde? Se você está do lado dele, você não precisa bater. Então olha que forte que Jesus está falando para uma igreja. Igreja dos laodicenses, vocês me deixaram do lado de fora. Olha que coisa interessante. A igreja que canta hinos para ele, que prega para ele, mas deixou ele aonde? Quando que uma igreja deixa Jesus do lado de fora? Como? Sendo que os hinos é para ele, sendo que as pregações é para ele. Parece que é para ele, mas é para o homem. Os aplausos é para o homem, o glória a Deus é para o homem. Jesus está ficando do lado da onde? Então está na igreja, pode estar até pregando, não recebeu a Cristo. Porque quem recebe a Cristo não quer glória para ele, quer glória para Deus. E aí eu digo que o João Batista diz em Lucas capítulo 3, que diminua eu e que ele cresça. Diga graças a Deus.
Perguntaram para João Batista: tu és o Cristo? Porque o João pregava que nem um leão. O cara pregava bem pra caramba. Olharam para João e falaram: você é o Cristo, você é o Messias. Deram glória para o João. Aí o João falou: eu não sou o Cristo. Quem é o Cristo, João? Aí na hora que pergunta quem é o Cristo, Jesus vem. Aí ele diz assim: ali vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. E antes de Jesus chegar, ele disse: dele eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Quem recebe a Cristo não quer glória para ele não. Diga graças a Deus. Quer ter raiz? Seja firme. Não é qualquer coisinha que vai te afastar de Deus. Quer ter raiz? Receba a Cristo. Não é só gostar da igreja. Então a gente quer fazer as pessoas gostar da igreja. Eu aprendi isso com o pastor César. Isso que eu vou falar não é meu não, é dele. Ele deu um exemplo que eu achei muito legal. Imagine que você pega um peixe e você fala para o peixe assim: peixe, eu vou te tirar do mar, vem morar no meu iate. Eu estou no iate do Neymar. Aqui tem cinema, tem shopping center, tem piscina, aqui tem playground. Cara, aqui tem tudo. O peixe vai olhar para você e falar: poxa, que iate legal. Só que eu não sobrevivo fora de onde? Então eu quero convencer o peixe que ali é o lugar dele. Não é. Então a gente quer pegar as pessoas lá fora, principalmente os jovens. Não, igreja é legal, para ele não é não. Não, olha, lá tem culto, tem umas palavras fortes, tem uns louvor. Aí o pessoal incrédulo vai falar: poxa, que legal. Só que eles não conseguem ficar, porque eles não têm raiz em quem? É um processo na vida deles. Amém, gente? Mas quando você recebe a Cristo, não precisa ninguém ficar te chamando não. Você quer Cristo, você quer caminhar com Cristo, você luta por Cristo. Eu fui pastor lá em Biúna, um lugar de sítio. E estou para visitar a igreja Universal em Biúna, que eu quero ver o José. E lá em Biúna tinha um obreiro da igreja. Eu era pastor solteiro e morava dentro da igreja. Era a igreja que o pessoal falava que de madrugada tocava as descargas, os demônios saíam tocando as descargas. O obreiro falou isso para me dar medo. Cheguei na igreja em Biúna lá com as minhas malas. Aí: ô pastor, seja bem-vindo. Você está vindo de onde? Pô, estou vindo de Santa Amaro. Nunca conheceu Ibiúna? Seja bem-vindo na nossa igreja universal. Foi: onde é meu quarto? Teu quarto é lá em cima. Aí botou as mãos e falou: ô pastor, que Deus guarde você aqui. Eu falei: por quê? Ele falou: que os demônios tocam as descargas de madrugada. Eu falei: sério? Eu falei: rapaz, eu nunca vi isso não. Pastor, os demônios tocam aí. Aí a gente entra no banho e não tem ninguém. Aí ele: tchau pastor. Eu falei: tchau uma hora, você vai dormir na igreja. Ele: você está com medo? Eu falei: não, estou com medo não, eu quero você comigo aqui, bora. Aí eu comprei uma pizza, que ele não queria vir. Eu falei: não, vou pedir uma pizza. Ah, com pizza eu fico. Eu falei: graças a Deus, nunca ouvi descarga da tocando não, viu gente? Isso é mentira. Igreja é abençoado. Amém? O que eu estava falando? Por que eu entrei nessa história aqui? Eu estava falando do quê? Do peixe. Aí a gente quer convencer, não é isso? Então não adianta você convencer. A pessoa primeiro tem que receber a quem? Porque quando ela receber a Cristo... do José, eu ia contar do José. Aí o José, ele ia para o culto 10 horas da manhã. Tinha 7 da manhã e 10 da manhã. E um obreiro olhou para mim e falou: pastor, tá vendo o José ali, ó? Rapaz, com todo respeito, bem caipirinha mesmo, mas bem, não abria a boca para nada, mas muito caipirinha. Pastor, pergunta para o José que hora que ele sai de casa. Eu fui perguntar: ô José, tudo bom? Que hora que você sai para vir domingo para a igreja? Ele falou: 3 da manhã. Eu falei: por que você sai 3 da manhã e chega às 10 horas? Ele falou: porque eu moro no meio do mato, e da minha casa até o ponto de ônibus é 3 horas caminhando. Eu falei: sério? Então eu saio 3, aí ele deu a logística. Ando 3 horas para chegar no ponto 6 da manhã. Aí eu tenho que pegar o ônibus 6 em ponto. E do ônibus até aqui, Ibiúna, é 1 hora e pouco. Aí eu chego 7 e pouco. Não dá para me chegar 7 da manhã, porque 7 da manhã é o culto. Então eu não quero pegar o culto pela metade. Aí eu chego 7 e meia, 8 horas, vou numa padaria, tomo café, espero dar 10 horas para assistir o culto das 10. O cara tem sede por Cristo, sim ou não? Que hora que ele sai? 3 da manhã. Andar 3 horas da manhã no meio do mato, tem que ter muita sede por quem? Por Cristo. Posso falar, gente? Hoje as pessoas trocam Jesus por um monte de besteira. Sim ou não? Precisa criar o quê? Raiz. Pastor, o que eu tenho que fazer para ter raiz? Versículo 6. Ora, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Amém? Quem tem raiz anda como Cristo andou, tem testemunho, caminha com Cristo.
Não estou falando que você tem que ser perfeito, não, mas você anda com Cristo. O que você é aqui, você é lá fora. O que você é aqui, você é quando ninguém está vendo você num quarto fechado. O que você é aqui é quando ninguém está vendo o que você está assistindo no celular. Você anda com Cristo. Você é um verdadeiro cristão. Quem tem raiz, caminha com Jesus. Diga graças a Deus. Não podemos ser, vamos lá, eu anotei aqui, né? Eu gosto de anotar. Não podemos ser como Demas. Quem foi Demas? Paulo disse assim: vem para cá, filho Timóteo, porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Demas era um seguidor de Paulo, um auxiliar de Paulo, só que ele se perdeu no caminho e abandonou o apóstolo. Não podemos ser como Judas, que foi um apóstolo, que teve um cargo de confiança e traiu Jesus, ouviu os melhores sermões, não andou com quem? Com Cristo Jesus. Então ter raiz é aquela pessoa que não se parece um crente, ela é crente, ela não se parece filho de Deus, ela é filha de Deus. Quem tem raiz caminha com Cristo, amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Mas vamos lá, quarto lugar, para eu ter raiz. Agora vamos entrar no tema da palavra, versículo 7. O que ele diz aí? Nele radicados. Vamos tirar o radicado, que significa nele enraizado, amém? Então Paulo fala que o crente tem que ser como uma árvore que fincou suas raízes no solo. O crente é a raiz, o crente não é folha não, porque folha qualquer vento leva, raiz não. Os ventos levam as folhas, mas a raiz, a árvore, ela fica. Quem é folha, qualquer ventinho vai embora, qualquer tempestade vai o quê? Mas quem é raiz permanece. Eu quero ler um texto para vocês em Marcos, põe no telão para mim. Marcos capítulo 4, versículo 5. Olha o que Jesus fala de uma pessoa que não tem raiz. Marcos capítulo 4, 5. Lê comigo lá, gente. Outra caiu em solo o quê? Onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Vai no 6, irmão. Saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha o quê? Secou. Só que esse daqui é um dos melhores sermões, porque Jesus explica. Isso aqui não precisa nem de pastor. Bota aí a explicação, versículo 16. Olha o 16, Jesus explicando esse texto. 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com o quê? Se guarda isso daí, ó. É uma pessoa que ela ouviu a palavra de Deus, recebeu com o quê? Mas olha o problema dela no 17. Vamos lá no 17. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Por que eles duram um pouco? Olha o que ele diz: em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo que. Então, quem aqui não tem raiz? Quem está falando é eu, Jesus. Jesus está falando assim: é aquela pessoa que escuta a palavra e ela recebe com alegria. Gente, nossa, que pregação linda, que igreja. Aí eu quero. Aí Jesus fala assim: só que aí vem a perseguição, a angústia, que ela vem mesmo. E porque não tem raiz, se escandaliza. Sabe o que é se escandalizar? Poxa, mas eu estou indo na igreja, por que Deus permite isso? Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Quem está pregando é eu. É minhas palavras. Bota lá de novo 17, querido. É as palavras de quem que está lá, gente? Bota lá de novo, lá não é eu não. Bota aí, Marcos. Glória a Deus. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Traduzindo, se afastam. Não tem o quê? A angústia tira, os problemas tira, as perturbações da vida tira, porque não tem raiz, né? Mas vamos seguir para o próximo aí, gente. Olha aí o versículo 7. Nele ratificados, o que vem depois? Edificados. Veja que Paulo sai agora do exemplo de árvore e vai por exemplo de prédio. Um crente salvo tem raiz, já expliquei. Um crente salvo está edificado em Cristo. A fé dele não está edificada no nome de uma igreja, não está edificada num pastor, mas em Cristo. Porque quem apoia a sua fé no nome de uma igreja, pode ser uma igreja muito boa, ou em um pastor, pode ser um pastor muito bom, vai cair. A nossa fé tem que estar alicerçada em quem? Em Cristo. E aí vem a passagem bíblica
que Jesus diz de dois homens, um que edificou na areia e outro que edificou na onde? Na rocha. Aí Jesus fala: soprar o vento, transbordar um rio, que deu com ímpeto contra aquela casa. A que está na areia, o vento, a água, a tempestade derrubou. A que está na rocha ficou firme. A ideia é o seguinte: as duas casas, a da rocha e a da areia, enfrentaram o mesmo problema. A diferença é que uma fica, a outra cai. A que caiu porque está na areia, a que não caiu é porque está na rocha. Não significa que você tem que cavar a rocha. Eu já preguei isso já, mas não é um jeito certo de pregar não, tá? Tem que cavar na rocha, que na rocha é mais difícil. Não, nada a ver isso. Aí a gente tem que entender a cultura judaica. Por isso que é bom estudar mais. Na cultura judaica a ideia é o seguinte: você vai cavar, e a ideia é você cavar até ver a rocha. Só que às vezes o cara está cansado e está cavando e a rocha não aparece. Para não aparecer rocha não, ele faz gambiarra. Bota o alicerce aí mesmo. Mas você viu a rocha? Não, mas já está muito fundo. Aqui no Brasil a gente não faz isso não, gente. Aí joga. O que é cavar na rocha? É você cavar até ver o quê? Você viu a rocha? Vi. Joga o alicerce. Cavar até ver a rocha dá mais trabalho, mais esforço, mais empenho. Sabe o que significa cavar na rocha? Cavar até ver a rocha é a pessoa que ora mais, que busca mais, que lê mais, que pede mais. Ela vai receber mais. Ela está firmada na onde? Que ela ora mais, ela busca mais, ela tem mais compromisso com Deus. A outra caiu porque a outra semana dela não tem 1 minuto de oração e quer ter uma fé grande. Não lê um salmo por dia. Meu irmão, vamos cavar até ver a rocha. Amém, gente? Vamos firmar as raízes em Cristo. Vamos estar edificados em quem? Louvado seja Deus por isso. Aleluia. O que mais que ele fala aí, gente? Versículo 7. Nele ratificado, edificados, olha aí, confirmados, eu estou no 7, na fé, tal como fostes o quê? Eu gosto dessa palavra aqui, ó. Tal como fostes instruídos. Vocês têm fé porque vocês ouviram a palavra. Traduzindo é isso: confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Por que a igreja de Colossenses, esse povo tem uma fé muito forte em Jesus? Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de quem? Então a fé que vence o mundo é a fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver a Deus. Beleza, precisamos de fé. O que eu faço para ter fé? Ouvir a palavra de quem? Então se eu não leio, se eu não escuto, como é que vai nascer essa fé no meu? Então a igreja precisa pregar a palavra de Deus. A igreja precisa anunciar a palavra de Deus. Nós precisamos ler. Quanto mais você lê, mais sua fé é fortalecida. Amém, gente? Pouca fé, pouca instrução. Muita fé, muita instrução. Amém? E eu quero concluir com vocês aqui, ó. Vamos lá, versículo 7. Nele ratificados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de quê? Eu gosto dessa fala de Paulo. Paulo pede uma coisa para os cristãos: porque vocês têm raiz, porque vocês estão edificados em Cristo, vocês devem crescer em Cristo. Sabe o que significa? Quem nasceu de Deus, quem fincou raízes em Cristo, o tempo passa, a fé dela tem que crescer, a comunhão dela tem que crescer. Mas tem gente que o tempo passa, parece que fica mais incrédulo, fica mais rebelde. O tempo passa, para de orar, para de jejuar, para de ter comunhão com Deus. Meu irmão, quem tem raiz, quanto mais tempo, mais comunhão. Não é que você é uma pessoa, você vai alcançar um nível de perfeição, mas quem tem raiz, o passar do tempo faz ela ser uma pessoa melhor e não pior. Amém? Guarda isso. Quem tem raiz com Cristo se torna uma pessoa melhor e não pior. O que é uma pessoa melhor? Uma pessoa que ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo. Essa é uma pessoa melhor. Sabe por quê? Ela tem raiz, ela ora, ela busca, ela tem comunhão com Deus. O tempo vai passando, ela não se afasta de Deus, ela quer mais Cristo. Ela quer mais Cristo. É que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Então o tempo está passando, ela quer mais. A gente está na caminhada de ler a Bíblia a Bíblia toda no ano. Eu estava lendo o Salmo, 2 salmos de Davi que eu li hoje. E Davi fala assim para Deus: a minha alma anseia por ti, como o guarda anseia pelo amanhecer.
Vocês já foram guardas noturnos já? Eu já fui. Aí a gente trabalha à noite, não vê a hora de amanhecer para o quê? Ou você que não trabalha de noite, você trabalha de dia, ou vocês não têm isso? Eu não vejo a hora de dar 5 horas para quê? Olha o salmo de Davi. Davi fala assim: Deus, eu tenho sede de ti. Eu não vejo a hora de começar o culto. Eu não vejo a hora. Hoje é sexta, hoje tem culto, hoje é domingo. É uma pessoa que o tempo passa, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Não é aquela pessoa que o tempo passa e vai se enfadando, vai se cansando de Deus. Se cansa quem não tem raiz. Quer mais de Deus quem tem raiz. Que Deus nos ajude. E a minha oração é para que todos os membros dessa igreja tenham as suas vidas enraizadas em Cristo Jesus. Estende a mão para cá. Pai querido, eu oro por cada membro que vem aqui nessa noite. Eu e esses irmãos, que possamos ter raízes em Cristo, não no pastor Alexandre, não na igreja Nação de Cristo, mas em Cristo Jesus, porque como disse Paulo, nele fomos edificados, nele fomos aperfeiçoados, porque nele subsiste toda a perfeição, está em Cristo Jesus. A igreja diga amém. Vamos dar uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Amém? Amém? Vocês ficam de pé comigo, eu quero orar pela vida de vocês.